meu povo lindo do segundo ano. E aí, gente, como vocês estão? Estão bem? Que bom saber que vocês estão bem. Vamos começar a nossa aula de hoje? Vamos lá? Vamos ver o que tem preparado para a gente hoje? Vamos lá! Aula 50, dia 17 de maio, uma segunda-feira, na área de Ciências Humanas. O tema é Origem do Povo Brasileiro. Você sabe como foi que os brasileiros surgiram? Nessa aula, nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. O nosso amigo calendário. O calendário que você já sabe que é para registro do tempo em forma de datas, dos dias da semana, dos meses e dos anos. Esse registro é muito importante para a nossa vida. E nós estamos no dia 17. O número 17 é referente à data. E a segunda-feira é referente ao dia da semana em que nós estamos. Preste atenção nessas imagens. O que você está vendo aí? O que você pode observar nessa imagem? Isso é uma coisa comum do nosso dia a dia? Não. Isso é algo comum da cultura de um povo específico. E agora? Você vê isso todo dia? Não, nós não vemos essas coisas todos os dias, porque nós não estamos convivendo com essa comunidade específica, a comunidade indígena. Muito antes do Brasil existir, a terra dos indígenas que nós habitamos chamava-se Pindorama. Você quer saber mais um pouquinho? Preste atenção nesse vídeo. Fala sobre o descobrimento do nosso Brasil. Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o sol. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Veracruz, Veracruz, quem já achou foi Portugal. Veracruz, Veracruz, atrás do Monte Pascoal, bem ali, viu, dia 22 de abril, não só viu, descobriu a da terra do Brasil. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tupi-tupi. Só depois vem vocês que falavam tupi-português. Só depois, com vocês, nossa vida mudou de uma vez. Pero vais, disse em uma carta o rei, que no altar, sobre a cruz, rezou missa nosso frei. Mas depois, seu Cabral foi saindo devagar do país tropical para as Índias encontrar. Para as Índias, mas as Índias já estavam aqui. Avisamos, olha as Índias, mas Cabral nem pediu tupi. Se mudou para o mar, ver as Índias em outro lugar. Deu jambu, deu azar, muitas nós não puderam voltar. Mas enfim, desconfio, e a sentada ocasionou que Cabral, num desvio, viu a terra e disse uau. Não foi mal, foi navio, foi um pano imperial. Pra botar seu navio num país monumental. Álvares Cabral, ao rei Dom Manuel, ao índio do Brasil, e ainda quem me ouviu, foi você descobrir o Brasil inteirinho na voz. Quem quiser, vai ouvir. Pindorama tá dentro de nós.
Álvares Cabral, ao Demon Manuel, ao índio do Brasil, e ainda quem me ouviu, vou dizer, vem ouvir, meu país muito sutil, quem quiser descobrir, só depois do ano 2000. E aí, turminha, gostaram desse vídeo? Esse vídeo fala sobre Pindorama. Pindorama era o nome do Brasil antes dos portugueses chegarem aqui e mudarem o nome tantas vezes antes de ser conhecido como Brasil. Olha só, esse é o mapa do Brasil de quando os portugueses chegaram aqui. E eles fizeram toda essa viagem. Olha só, eles costumavam navegar somente onde estão as linhas azuis. Depois, eles começaram a navegar por esta rota da linha vermelha, mas depois eles começaram a ampliar essas navegações e acabaram chegando aqui. Olha só, aí é a África, o lugar de onde os portugueses traziam os africanos para serem escravos nas nossas terras. Esse é o mapa do mundo. Aí nós temos a Europa, de onde é Portugal, é a Espanha, a França, a Itália. A Ásia, nós temos a África e a América. A América, esse pedacinho aí chamado Brasil, que é onde nós habitamos, ele foi descoberto pelos portugueses. Por isso que a nossa língua é diferente dos outros países da América do Sul, que foram encontrados e descobertos pelos espanhóis. Vamos ver. Tudo o que estivesse desse lado seria de domínio. Portugal seria dono dessas terras. Passando dessa linha, a Espanha poderia colonizar, tomar conta, administrar. Olha a distância. A seta vermelha indica de onde os portugueses saíram até chegar justamente aqui no Brasil. Os portugueses navegavam nessas grandes embarcações. As naus, as caravelas, as navetas saíram de Portugal com muitos homens. Esse, Pedro Álvares Cabral. E aqui, a primeira vez em que eles pisaram em Pindorama, porque até então o nome da terra era um nome indígena. E eles desceram e agradeceram a Deus por chegarem em terra firme, porque passaram muitos dias e muitas noites perdidos em alto mar, numa grande tormenta. E aí, logo depois que eles conseguiram pisar no solo, resolveram tributar a Deus louvor e fizeram uma missa, porque os portugueses, eles eram católicos, e como católicos, eles foram agradecer a Deus do jeito que eles conheciam. E o frei rezou uma missa num altar sob a cruz, igualzinho como falou no vídeo que eu trouxe com a música para vocês. O primeiro nome que os portugueses deram para esta terra foi Ilha de Veracruz. Sabe por quê, turminha? Porque eles viram um pedaço de terra cercado de uma imensidão de água. Então, eles pensaram, deve ser uma ilha, e colocaram o nome Ilha de Veracruz. Passado o tempo, eles perceberam que não se tratava de ilha, mas de uma grande extensão de terra. E aí, chamaram de Terra de Santa Cruz.
E quando começou a exploração da mata, da retirada de materiais da natureza, os portugueses encontraram uma planta muito interessante. A planta, quando tirava a casca, era vermelha, cor de brasa, que os índios usavam para tingir as penas dos cocar, fazer tinta para pintar seus corpos, o rosto. E eles utilizavam para pintar as cestarias, os artesanatos, os objetos feitos de cerâmica e de pedra. Essa tinta bem vermelha era retirada de uma árvore chamada pau-brasil. E aí, como toda a costa brasileira era cheia de pau-brasil, os portugueses chamaram essa terra de Brasil. Depois que os portugueses chegaram aqui, eles precisavam trabalhar muito. E os índios não davam conta do trabalho. Porque os índios, eles tinham o jeito deles viver e já tinham sido castigados por ser diferente, ser mais devagarzinho. E os portugueses queriam pessoas que trabalhassem um serviço pesado e constante. Eles foram à África e retiraram da África as pessoas, forçadamente, colocaram-nas em navios negreiros, em condições totalmente desumanas. Muitos morriam saindo da África até chegar aqui no Brasil, nos navios negreiros. E aqui eles foram vendidos e eram surrados quando não obedeciam. Muitos foram separados de suas famílias, as mães dos seus filhos, dos seus esposos, de suas esposas. Eles foram separados, sem nem perguntar o que eles queriam. Esse pessoal todo que ajudou a construir o país veio da África. Índios, portugueses, africanos. Esses três povos fizeram todo esse colorido bonito, de tons de pele, de estilos de cabelo, dos olhinhos diferentes, narizes afilados, narizes redondinhos. Toda a nossa população veio da mistura desses três povos, os índios, os europeus e os africanos. E o Brasil é essa mistura de peles, de jeitos, de costumes e de tradições. Olha só, dos índios nós herdamos as comidas que são derivadas da mandioca, do milho, comer caça, comer frutas e legumes é uma herança indígena. A religião, o cultuar o divino através dos elementos da natureza. Os índios, eles cultuavam Tupã, Jaci, o trovão, a chuva, a noite, o dia. E eles tinham um jeito especial de lidar com a natureza e aprender com a natureza. Dos índios, nós também temos alguns instrumentos musicais. Os de percussão, que fazem barulho, tipo tambor, e os instrumentos de sopro. Os índios possuem flautas enormes, de sopro mesmo, de soprar igual uma flauta, só que elas são enormes, como se fosse um tronco inteiro de um pé de açaí, de um coqueirinho. A divisão do trabalho, principalmente o trabalho doméstico, nós aprendemos também com os índios, onde os homens têm uma função, onde as mulheres têm uma outra função, e os idosos e as crianças também. Todos executavam funções diferentes e complementares. Complementares como, Pró? Os homens caçavam, as mulheres cozinhavam, os idosos faziam cestas e olhavam as crianças e ainda passava para os mais novos toda a tradição e a cultura do seu povo. Dos africanos, nós herdamos muitas coisas. Os índios e os africanos têm uma contribuição muito forte na nossa cultura atual. Na religião,
os africanos deixaram de herança o candomblé, a umbanda, a quimbanda. Essas são contribuições africanas. Na música, o lundum, capoeira, afoxé, congada, o samba, o maracatu. Instrumentos musicais geralmente são os de percussão, o tambor, atabaque, cuíca e o berimbau. Você sabe onde é utilizado o berimbau? Isso, o berimbau é um instrumento de uma única corda que é utilizado nas rodas de capoeira. E as comidas deixadas como herança são comidas onde se utilizava coisas que só se utilizava lá na África. Dendê, pimenta, quiabo. Aí, olha só, quando vieram para cá, eles misturaram os ingredientes que eles trouxeram, que eles sabiam usar da África, com os que os índios utilizavam e com aqueles que eles podiam utilizar do povo branco. E aí foram criados vatapá, caruru, feijoada, acarajé, mugunzá, pamonha. E também aprendemos a comer o chuchu e o quiabo com os africanos. As contribuições europeias, principalmente nas construções. Vamos parar para pensar. Onde os índios moravam? Na mata. No que os índios dormiam, né? Onde os índios dormiam, faziam suas refeições? Nas ocas. Dormiam em redes, em esteiras. Os africanos, nisso, eram muito parecidos com os índios lá na África. Eles moravam em tribos, em bandos, tinham as suas cabanas, as suas construções como uma oca, e também tinham o costume de dormir em esteiras, dormir no material parecido com a rede. Mas quando se fala das contribuições europeias, as primeiras que a gente lembra, além da nossa língua, que é portuguesa, original de Portugal, mas misturada com o tupi e os dialetos africanos, a contribuição europeia mais visível são as construções. Se você já foi na cidade de Santo Amaro, de Cachoeira, São Félix e em Salvador e teve o prazer de passear pelo Pelourinho, todas aquelas construções são contribuições europeias. Todos aqueles sobrados com as suas janelinhas, todas bonitinhas. Parece até coisa de desenho animado, de tão lindinho que são. Aquelas são as contribuições europeias para a arquitetura. Nós tivemos as contribuições na religião. O catolicismo veio deles. Eles trouxeram o catolicismo e implantaram aqui, juntamente com o calendário religioso, onde tinha os feriados de todos os santos. E as festas, principalmente as festas juninas. As festas juninas nas quais nós vimos hoje as pessoas dançarem quadrilha, a quadrilha foi inspirada numa dança de salão. Principalmente as meninas que assistem filme das princesas e vê aquelas danças tipo da Bela e a Fera, onde as pessoas dançam bem arrumadinhas, todas bonitinhas e igualzinho no mesmo compasso. A nossa quadrilha de São João foi originada dali. O carnaval também. O carnaval foi uma festa europeia formulada, remanejada, totalmente modificada para a nossa cultura. Mas ela é de origem de lá, do povo que veio da Europa. As comidas. Nós aprendemos a comer com os portugueses. Pudim, os azeites, as empadas, bacalhau, frutas secas e os pães doces. Os instrumentos que nós temos de contribuição europeia são os instrumentos de corda, como banjo, bandolim, a viola, violão, violino. Todos esses instrumentos, incluindo o piano. Por que o piano, pronto? Apesar do piano ter as teclas, por dentro do piano existem cordas para dar o som daquela tecla que você apertou, do dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, esses instrumentos são de origem europeia.
e fazem parte da nossa cultura. Agora, vou te apresentar a Bahia. Você sabe por que a Bahia é tão importante quando nós falamos sobre a origem do povo brasileiro? Você não sabe? A prova aí explica. Quando os portugueses saíram nas suas grandes embarcações, chamadas de naus e caravelas, e atravessaram todo o Oceano Atlântico, eles já estavam muitos dias e muitas noites sem ver terra. E eles, de repente, alguém gritou: "Terra à vista! Terra à vista!" O comandante pegou uma luneta, que é tipo um binóculo, mas só de um olho, e avistou um monte, o Monte Pascoal, que fica no sul da nossa Bahia. E aí, eles atracaram num lugar de águas tranquilas e deram o nome de Porto Seguro. E até hoje, Porto Seguro tem esse mesmo nome. E também fica no sul da Bahia, bem pertinho do Monte Pascoal. Olha só, o Brasil nasceu aqui na nossa Bahia. A Pro fez duas setinhas, mostrando para vocês o Monte Pascoal e Porto Seguro. E daí começou todo o desenvolvimento. Os portugueses desceram no sul da Bahia e foram desbravando a mata, se espalhando por todo o território de Pindorama, que agora era chamado de Brasil. E olha só nesse círculo, quem é que está ali? Feira de Santana. Quando os portugueses chegaram aqui, já existia a Feira de Santana? Não, meus amores. Feira de Santana nasceu muito tempo depois. Mas assim como todas as outras cidades do nosso estado e do nosso país receberam influência direta dos índios, dos africanos e dos portugueses, nossa cidade não é diferente. Aqui é o mapa da Bahia. Esse pontinho ali, aquela bolotinha, é Salvador. E aquele ponto rosa com vermelho é a nossa cidade de Feira de Santana e a sua região metropolitana. Todos os distritos, as cidades mais próximas que dependem de Feira de Santana. Feira de Santana é a maior cidade do Norte e Nordeste e é por ela que circulam todos os caminhões e carretas que precisam ir para os outros estados do Nordeste, tem que passar dentro de Feira. Os ônibus interestaduais que saem de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, da região sul, para irem para o Sergipe, para Paraíba, para o Pernambuco, para o Ceará, para o Piauí, para o Rio Grande do Norte, precisa passar na Bahia e precisa passar por nossa cidade. Então, Feira de Santana tem um papel muito importante no desenvolvimento de todo o país. E Feira de Santana tem marcas bem profundas e bem específicas de cultura africana e cultura indígena. Você já viu alguma manifestação cultural ou você já percebeu características do povo índio e do povo africano no nosso dia a dia, nas coisas que nós utilizamos? Já percebeu? O que será que nós temos? Nós herdamos as religiões. Olha só, gente, a Pró pegou essa foto. Esse aqui foi um dia em que os índios lá da região de Mundo Novo resolveram interditar a rodovia, pedindo que a comunidade dele tivessem um olhar melhor pelas pessoas. As pessoas estavam deixando de passar porque tinha medo de índio. Como é que você vai ter medo de índio?
Eles frequentam a escola, eles compram no comércio. Essa comunidade mantém a sua cultura, mas vive como todos nós. Essa outra foto é da região daqui, da nossa matinha, onde as meninas estavam fazendo a festa do samba de roda. Aqui são os utensílios feitos de sementes, de madeira, de argila, todos de origem indígena. E aqui, se você lembra da última aula que nós tivemos sobre as festas tradicionais, essa é uma das festas mais populares que tem nesse período. Essa aqui é de origem europeia. Mais uma vez, a Pró trouxe a matinha. Pró, por que a senhora sempre bota a foto da matinha? Porque a matinha é uma das comunidades quilombolas mais importantes que nós temos no estado da Bahia. A comunidade da matinha mantém viva a cultura e as tradições do povo africano. Não é só da dança, não é só da religião. Eles mantêm toda a cultura. Eles, do jeito que eles aprenderam com seus ancestrais, eles mantêm essa tradição viva para que nós e para que a futura geração possa aprender e amar a herança deixada pelos escravos. Na matinha, eles sempre fazem uma festa que oferece desde os instrumentos para que vocês possam ouvir e conhecer, as danças e também a culinária. Você pode degustar todas as iguarias deixadas como herança pelos africanos. E aqui é outra comunidade quilombola muito importante da nossa cidade, da Lagoa Grande. Aqui eles estão reivindicando a revitalização da lagoa. Essa comunidade é uma comunidade como a Matinha. São descendentes dos escravos que ficaram nessa terra e que mantêm viva a tradição e a cultura dos seus ancestrais. Nessa imagem, nós vemos as três pessoas, uma ao lado da outra. Uma é um índio, um homem branco e o outro um homem negro. A formação brasileira toda, tanto das pessoas, da cultura, dos usos e dos costumes, é uma mistura desses três povos. Nós precisamos entender a contribuição que cada uma deles deu para nós, deixou para nós, já fazia parte do dia a dia deles. E nós precisamos estudar e compreender como era a cultura deles naquela época em que o Brasil foi descoberto. E aí, o que acontece? Quando nós estudamos e nós conhecemos a cultura do indígena, a cultura do africano e a cultura do europeu, nós começamos a identificar no nosso dia a dia todas as heranças deixadas. No jeito de falar, você sabia que a palavra caçula é de origem africana? Caçula era o menor, ou seja, quando eu falo a minha irmã caçula é menor do que eu, esse nome caçula é herança do povo africano. E aí, olha que interessante, não é verdade? Na nossa língua, no jeito da gente falar, estão as contribuições desses três povos. No jeito da gente se vestir, no jeito da gente se alimentar, no tom da nossa pele. Tudo. O povo brasileiro, ele é completamente formado desses três povos. E algum tempo depois, nós recebemos contribuições de outros europeus que vieram morar aqui muitos anos depois do descobrimento. Hoje nós temos a influência dos asiáticos, que são os chineses, os vietnamitas, os japoneses que moram aqui, os russos. Nós temos pessoas de todos os lugares do planeta morando no Brasil. Isso nós vimos na aula que falamos sobre culturas, costumes e tradições. Estão lembrados? Isso mesmo.
Uma das coisas que nós vamos fazer como atividade complementar, olha só, a atividade complementar, que a Proélida fala com vocês, é uma forma de vocês aumentarem o conhecimento de vocês acerca do tema. A gente não pode olhar tudo de vez aqui. A gente não pode estudar tudo de vez. Mas vocês podem, sim, aumentar o conhecimento fazendo pequenas pesquisas. E uma delas vai ser essa aqui. Você vai pesquisar as contribuições desses povos na cultura feirense, na nossa alimentação, na nossa religião, no artesanato, na música e na dança, na política, no vestuário e no vocabulário. Não precisa fazer de todas. Você pode escolher 3 dessas e colocar a contribuição de cada povo que nos formou e de quais nós herdamos muita coisa. Isso é o Brasil. O Brasil não é um Brasil de brancos, não é um Brasil de negros, não é um Brasil de índios. O Brasil é do povo brasileiro, que é formado desses 3 grandes povos. Ó, um beijo para vocês e até a próxima aula.